Bom dia, estamos dando início à nossa aula de biologia. O assunto é gametogênese. Hoje é dia 21 de maio, sexta-feira. Estamos aqui. Bom, pessoal, eu vou compartilhar uma tela que vai facilitar a compreensão, né? É um site, eu já coloquei no Class também. Por que a gente está nesse site? Porque ele tem um texto simples, bem para o nível, né, que a gente precisa de linguagem, bem focado para ensino médio. Então, nós estamos utilizando o Mundo Educação hoje. Então, gametogênese. Vamos lá. Gameto, lembra que palavra para vocês? Vocês já ouviram alguma palavra parecida com gameto? Não. Não? Seria gameta, tá? A célula, o óvulo, por exemplo, né, que toda mulher em época reprodutiva libera um por mês, um a cada 28 dias, é um gameta. O espermatozoide masculino é o gameta masculino. O pólen das flores é o gameta masculino. Então, gametas são células de reprodução que vão ter a fecundação, ou não, né? Muitas são produzidas e não são fecundadas, e deterioram, morrem, né? Mas todos nós, por exemplo, somos, né? Viemos de alguma fecundação que deu certo entre dois gametas, tudo bem? Então, a Gênese, o que é Gênesis da Bíblia? Vocês sabem? O capítulo Gênesis? Quem sabe? É a criação, o começo? Exatamente. E significa isso a palavra mesmo, né? Quer dizer, como que é criado, como que é iniciada, né? Como que é produzido esses gametas. Então, a aula de hoje vai explicar isso, tá? Aqui eles mostram, então, falam, né? Nossa, é tanta propaganda, né, gente? Ô, louco. Aqui eles falam que, para as mulheres, esse processo vai acontecer nos ovários e nos homens, nos testículos, tá? Também pode, a gente tem também um termo mais específico, ou seja, na mulher, a gametogênese é a ovogênese, ou também pode se usar oogênese, com dois Os. E no homem, essa gametogênese é especificamente a espermatogênese, que leva o nome das células, né? O óvulo e espermatozoide. Então, a gente vai ver que isso aqui a gente já falou. Vamos direto para uma figura? Aqui coube a figura, então não vou nem aumentar. Deixa eu ver se eu aumentar o que acontece. Não deu, porque aí some a linha de baixo, que é importante para a gente ter a visão global, tá? Então, aqui, a gente tem a primeira célula. Como chama a primeira célula? Quem poderia ler para a gente? Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Como é o nome o primeiro nome que tem aqui? Que é a primeira célula que aparece aqui na figura. Quem poderia ler para a gente? Espermatogônia? Exatamente, você pronunciou perfeitamente, parabéns. Então, espermatogônia, ela aqui está escrito assim, ó, 2N, e isso é bem interessante. 2 quer dizer que ela tem dois conjuntos de N. N quer dizer um conjunto de cromossomos. Professora, não entendi muito bem. Aqui, ela tem todos os cromossomos da espécie. Essa espécie aqui está sendo representada com 4 cromossomos. Eu tenho 4 cobrinhas desenhadas aí, 2 vermelhas e 2 azuis. São representações dos cromossomos. Mas, professora, a espécie humana tem 46 cromossomos. Exatamente. Tem 46 cobrinhas, né? Cromossomos em cada espermatogônia. Mas para a gente estudar aqui hoje, ficaria muito risquinho. É uma questão aqui visual, didática.
a gente representar os 46 só desenhando 4. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Tá? Então, a gente está desenhando 4, mas na nossa espécie são 46. E desses 46, 23 a gente teria que desenhar nesse desenho em vermelho e 23 em azul, tá? Por quê? Porque nós somos resultado da união de dois conjuntos de cromossomo. Metade do nosso pai biológico, metade da nossa mãe biológica, né? Então, como que eu represento isso num desenho aqui? Com cores, vermelhinho, azulzinho, tá bom? Então, quando tá 2N, significa a palavra diploide. Diploide. Então, eu tenho o número total, né, de cromossomos, que é daquela espécie. Hoje nós estamos estudando seres humanos. Mas todos os seres vivos que passem por reprodução sexuada, ou seja, que precisam dos gametas, né, para fecundação, vai acontecer isso aqui. Então, começa de uma célula que tem todos os cromossomos daquela espécie. Ela está lá. Nosso caso, a gente está vendo uma espermatogônia. Então, é no homem. Ah, professora, eu imaginei, porque espermato lembra a palavra espermatozoide. E a gente sabe que é a célula do homem, né? Do esperma, né? Esperma, essas palavras todas têm essa mesma raiz da língua portuguesa, que é a gametogênese masculina. E aí, olha o que vai acontecer. Cada risquinho desse virou um X. Mas não é que ele virou um X. Ele duplicou. Ele produziu uma cópia gêmea, só que está presa pelo centro. Quando a gente faz espaguete, macarrão fininho, comprido, quem faz espaguete aí? Quem sabe fazer macarrão? Eu. Você faz o espaguete? Espaguete é o comprido. Sim. Isso. Muitas vezes, se a gente não mexer, não gruda. Gruda. Vamos imaginar que 2 espaguetes grudaram só no ponto do meio, só na região central. Eles abriram nas duas pontas, mas pelo meio ali está grudado. É isso aqui, né, que está acontecendo nessa segunda célula do desenho. Os cromossomos estão duplicados, eles estão com uma cópia gêmea. Foi produzida, a célula produziu essa cópia, mas eles estão grudados ainda pelo meio. E isso me lembra a letra X. Deixa eu ver, gente, se eu tenho que dar alguma permissão de entrada para alguém. Não, não, não. Vamos voltar aqui. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um monte de parecidas células X, letras X, que nada mais são do que os mesmos cromossomos de cima, é a mesma célula espermatogônia, só que ela duplicou os cromossomos e eles estão presos. Então, eu continuo tendo aquela quantidade de cromossomos, ela ainda é uma célula chamada diploide, que não está escrito diploide, mas eu estou dizendo para vocês, que eu posso simplesmente escrever 2N. Ah, professor, em vez de escrever diploide, eu escrevo 2N. Exatamente, né? Para facilitar aí, tá? 2N. E essa célula mudou o nome. Ela não é mais uma espermatogônia, porque ela não está idêntica à espermatogônia. Aconteceram muitas coisas importantes. Então, agora ela tem o nome de espermatócito primário. E aí está escrito meiose 1. E entre essa célula, antes da meiose 1, para as duas células que aparecem abaixo, o que aconteceu de diferente no desenho? Quem poderia descrever aí esses cromossomos? Como é que está ali para baixo da meiose 1, essas duas células? Elas se separaram. Elas se separaram e como está o núcleo delas? Como que estão os cromossomos? Tem quantos cromossomos em cada célula aí dessas duas? 2. Tem 2. Eles estão simples ou duplicados?
Tão simples? Eles estão duplicados. Lembra do macarrão quando gruda? Na verdade, são 2 macarrões grudados, né? Aham. Aí essa situação. O X vermelho são 2 cromossomos vermelhos grudados pelo centrômero, que é a parte do meio. O X, que está em azul, são, na verdade, 2 cromossomos idênticos que estão grudados ainda. E aí aconteceu que elas se separaram, respondeu corretamente. Cada uma agora tem 2 cromossomos. Quantos cromossomos tinha o espermatócito? 4. 4. Agora eu tenho a metade. Eu tinha 4, eu tenho 2. A gente sabe que é a metade. É a primeira conta nossa divisão da escola, acho que é a tabuada do 2, acho não, tenho certeza, né? Que é a mais fácil, é a primeira, né? Então, eu tinha 4, eu tenho 2. Se na realidade fossem 46 ao invés de 4, qual a metade de 46? 23. Parabéns. Você passou em biologia e matemática ao mesmo tempo essa questão. Que é isso. Na nossa espécie, então, o espermatócito que está lá no homem, quando ele sofre a meiose 1, ele gera 2 células para cada célula espermatócito, gera 2, chamadas espermatócitos secundários, com agora 23 cromossomos. Sendo que a metade é ainda oriunda lá da mãe desse indivíduo e a outra metade oriunda, né, vinda do pai desse indivíduo, sempre representado por cores. Eu vou aumentar um pouco aqui para eu ver como anda a visão de vocês e fazer uma outra pergunta. Ó, vou ter que aumentar porque é uma coisa que está muito pequena. Dá para enxergar nesses... Ai, Jesus, deixa eu desligar. Pessoal, dá para enxergar nesses cromossomos, espermatócitos, uma coisinha coloridinha em cada um? Como é que você poderia me dizer como é que estão as cores? Não sei se vai dar para enxergar para vocês no celular, gente. Dá uma ampliada aí, assim. Tem um pontinho. É um ponto que você tá falando? Por exemplo, o cromossomo Sim. vermelho, né? Que pontinho ele Tem um ponto azul. tem? Um ponto azul. E no azul Tem um ponto. Tem um ponto vermelho. tem um ponto vermelho. Isso no da esquerda e no da direita. Concorda? O da esquerda tá para cima e o da direita tá para baixo, essa coloração. Gente, Sim. isso é fundamental. Olha, eu sei que agora vocês ainda não vão ter a compreensão completa, mas isso que vocês estão vendo, essa corzinha, que lá em cima é que aconteceu essa troca de pedacinho de cromossomo, cada um trocou um pedacinho. Olha ali em cima, não estão os cromossomos, um azul e um verde, assim entrelaçados? O Tá. verde, um azul e um vermelho, gente, pelo amor de Deus, verde não. Tá assim, ó, o azul e o vermelho, cada conjunto tá encostadinho. A parte de cima e a parte de baixo. O da esquerda, as partes de cima e o da direita, as cromátides de baixo. Então, isso se chama crossing over. Em português, permuta. Permuta é uma troca. Permuta é uma troca. Eu tenho uma calça que eu não uso mais, você tem uma saia que não usa mais, cada um quer o que está do outro, a gente faz uma permuta. Essa permuta faz com que os cromossomos de baixo, das células que estão abaixo, sejam um pouco já diferentes dos cromossomos acima. Então, o cromossomo vermelho do espermatócito secundário não é mais idêntico ao cromossomo vermelho do espermatócito primário. Ele não é idêntico, ele tem um pedacinho do azul. E o azul a mesma coisa. Isso é fundamental para a gente aumentar a variedade da espécie, a variedade genética. Pessoal, eu só vou responder a Eli aqui, que ela que estava telefonando. Espera só um pouquinho. Gente, agora que eu vi que eu mandei o link errado.
Meu Deus, só um minutinho. Já resolvi. Aqui no segundo B. Vocês perceberam isso, gente? Gente. Estamos ficando doidinhos, tá? Já joguei lá, daqui a pouco entram mais alunos, essa aula está gravada. Vamos voltar para o nosso raciocínio e depois a gente faz um resumão para quem for entrando. Então, a gente tem aqui uma situação de variabilidade aumentada, de variação aumentada. De quem, professora? Dos cromossomos. Mas, qual a importância disso? É o DNA. O cromossomo é o DNA, tá? Nós estamos olhando aqui o que está acontecendo com o DNA. Vamos para baixo na figura para ver o que vai continuar acontecendo. O que aconteceu agora? Nossa. Com cada espermatócito secundário. Ó, aqui é o espermatócito secundário. O que aconteceu com cada um deles? Hein, pessoal? O que aconteceu aqui, ó? Espermatócito secundário, espermatócito secundário. O que aconteceu com eles? Eles se separaram? Aí duplicou? Se separaram. Voltando. Eles se separaram. A gente pode dizer se dividiram. Porque como o nome disso na biologia é divisão celular, a gente vai começar a usar os termos para a gente se acostumar. Então, houve mais uma divisão celular. Houve a primeira, que é no momento meiose 1, e houve a segunda divisão, meiose 2, tá? E aí, que tem uma coisa, já na meiose 1, essa célula é diploide ou é haploide? Diploide é 2N. O espermatócito secundário, ele é 2N ou ele é N? Ele é N. Ele é N. Isso se chama haploide, escreve com H, tá? Também, para não ficar muita palavra no desenho, simplesmente a gente pode representar com a letra N, que quer dizer agora metade. Eu estou com a metade. Não tem ninguém aqui. Bom, não tem ninguém. Eu estou com a metade do número de cromossomos já após a meiose 1. Já após a meiose 1, reduziu para metade o número de cromossomos, manteve essa metade, mas o que aconteceu com aqueles 2 macarrões, os cromossomos que estavam grudados, agora para o espermátide? Ele se dividiu. Ele se dividiu. Foi aquela mexidinha que você deu na panela com o garfo e separou os macarrões. As cópias gêmeas agora não estão gêmeas porque teve um crossing over, teve uma permuta, elas se dividiram. Preciso só ver. Camille, bom dia. Bom dia. Nossa, meu Deus, gente. Você enviou o link, o professor de tecnologia enviou o link, eu não tô entendendo. Eu enviei o link para os outros segundos, enviei a matéria para os 4, e aí, a hora da reunião, eu troquei as letras. Mas fica tranquila, a gente vai retomar aqui. A gente só está analisando essa figura até agora. A gente vai retomar e também estamos gravando. Então, de todo jeito, toda aula sempre vai ser gravada para vocês reverem ou para aqueles que não puderam, como teve alguém aí que mandou mensagem que foi trabalhar, vai poder assistir depois a nossa aula, tá bom? Peço desculpas, viu, Camille? Você sabe, tranquilo. a Pro já está ficando meio louca também, né? Eu estava aqui trabalhando imagem Eu no tô meio. preocupada, assim, porque, assim, tipo, tá a sua aula e do professor de tecnologia também, porque, na verdade, eu acho que tá tendo confusão com o horário. Não, mas a minha aula, ela essa semana agora são as Não, a 2 sua tá últimas. certa. Tá. A sua é esse horário. Então ele também está nesse processo de confusão, como eu, talvez. Vamos lá. Camille, eu vou dar uma geral.
Hoje a gente vai estudar um processo chamado gametogênese. Gameto da palavra gameta, né, que é a reprodução sexuada de muitos dos seres vivos, né, onde eu vou ter a fecundação. Para que eu tenha uma fecundação, né, reprodução sexuada com fecundação, eu preciso antes produzir as células que vão ser envolvidas nessa fecundação. Então, se eu pensar que a nossa espécie tem 46 cromossomos em cada célula, é o normal da espécie humana, para fecundar duas células de dois indivíduos, um fêmea e um macho, elas não poderiam ter 46 cromossomos, porque, veja, se eu somar 46 com 46, o que vai acontecer com o número final de cromossomos? Camille? Podem Podia repetir? Se eu somasse, né, se eu fecundasse duas células com o número total dos cromossomos humanos, 46 e 46, se eu fecundasse duas células com 46 cromossomos cada, o que aconteceria com o número final de cromossomos nas células zigoto, após a fecundação? Ia ser um número muito alto, não? Ia ser o dobro. Sim. E aí, a gente sabe da importância, a gente está aprendendo, a importância que é manter o DNA da espécie, nem para mais, nem para menos, e nem modificado. Tudo seriam alterações genéticas que levam a síndromes genéticas, muitas incompatíveis com a vida, né? Muitos abortos espontâneos são erros, problemas nos cromossomos, e aquilo é incompatível com a vida. O cromossomo é o DNA, é onde todas as enzimas e proteínas são produzidas por todas as células dos seres vivos, né? Assim como nós. Então, antes da fecundação, as espécies que fazem fecundação, que passam por essa reprodução, precisam gerar células com quantos cromossomos? A mesma quantidade, o dobro ou a metade? Metade. A metade, né? Eu preciso, antes de juntar duas coisas, se eu quiser um resultado final igual ao anterior, então primeiro eu divido em dois. É a aula de hoje. Como que uma célula produz outras com a metade do número de cromossomos, tá? Aqui a gente está estudando o caso humano, começando pelo masculino. Então, isso vai acontecer onde? Nos testículos dos homens em idade reprodutiva, saudáveis, claro. Então, eles têm uma primeira célula que tem 2N, que significa o que 2N? Os dois conjuntos de cromossomo. Um ele recebeu da mãe biológica, do óvulo, e outro veio do espermatozoide que o originou, do pai biológico. Então, 2N significa conjunto completo de cromossomos daquela espécie. Mas, professora, a senhora falou que eram 46, eu estou vendo 4 cobrinhas, 2 vermelhas e 2 azuis. Porque aqui, para uma questão de visualizar melhor, nós não vamos desenhar 46 cromossomos, nós vamos desenhar, está desenhado 4. Mas o que me importa é que é o conjunto completo da espécie que está indicado por 2N. A palavra para 2N é diploide, tá? Acontece que da espermatogônia para o espermatócito primário, o que aconteceu com a cobrinha, com o cromossomo vermelho, Camille? Para o espermatócito primário? O cromossomo vermelho, o que tem de diferente da espermatogônia e o cromossomo vermelho do espermatócito primário? Que eles se uniram. Mas ele tá um risquinho ou são agora, parece uma letra X, uns dois Xizinho, risquinhos? isso. Então, esse xizinho, a gente fez uma analogia com macarrão quando gruda, né? O espaguete. Você faz espaguete, Camille? Não com muita frequência. Olha, já te Não dou a gosto muito, dica, não. hein? Tem que mexer, pelo menos no começo ou no meio do processo do cozimento, porque eles grudam, senão, né?
Pode acontecer de grudar o macarrão, principalmente espaguete, gosta muito de grudar. Aqui a situação é a seguinte: os cromossomos da espermatogônia, a célula duplicou, produziu cópias idênticas, só que manteve grudado pelo centro. Então, imagine dois macarrões grudados pelo centro, seria esticado ali uma letra X, tá? Então, aqui eu tenho todo mundo duplicado. Como eles estão grudados pelo meio, eu continuo contando 4 cromossomos, mas eu tenho que dizer, são 4 cromossomos duplicados no espermatócito primário. E eles estão aí bem próximos, um azul de um vermelho, tanto em cima quanto à direita embaixo, que está acontecendo o crossing over, chama em português permuta. É uma troca de um pedaço de cromossomo, do vermelho para o azul e do azul para o vermelho, né? Esses pares estão trocando um pedaço de DNA. Isso é fundamental para aumentar a variabilidade genética das espécies. Essa é a grande importância de uma espécie ter a reprodução sexuada e não só assexuada, né? Aumenta a chance de sobrevivência no meio ambiente. Se eu tenho vários filhos diferentes, ligeiramente diferentes, isso a gente está falando do metabolismo, altura, melanina na pele, melanina nos olhos, né? Musculatura, desenvolvimento muscular, que tem a ver com metabolismo também, né? Então, eu estou dizendo que quanto mais tipos diferentes de seres vivos, maior a chance de eu ter indivíduos mais adaptados a mudanças do meio ambiente ou a diferentes meios, né? Ambientes. Isso a gente vai estudando com calma lá na evolução também. Aqui, então, eles trocaram pedacinhos. Espermatócito secundário, vou aumentar aqui a imagem e vou perguntar para a Camille, que está aqui com a gente agora. Camille, você enxerga que no cromossomo duplicado vermelho tem um ponto de outra cor? Sim, Que cor? Você consegue enxergar? azulzinho. Pequeno, né, gente? Desculpa, essas coisas. Por isso que eu mesma não posso mais dar aula pelo celular, porque a imagem pequena de coisas assim detalhadas eu já não enxergaria, né? É azul. É o pedacinho do cromossomo que está do lado dele. E o azul está com esse pedacinho Vermelho. cor vermelho. Eles trocaram ali em cima, na permuta. Então, agora, esse cromossomo vermelho, você tem 2 cromossomos vermelhos no espermatócito secundário, da esquerda. Você tem um vermelho idêntico ao anterior, desculpa, tá aqui assim, ó, tum, tum. E o vermelho não tão idêntico com um pedacinho de um outro cromossomo, tá? Isso aqui agora eu tenho indivíduos, então, eu vou gerar na próxima etapa, quantas células finais agora? Ó, essa última linha. 4. 4 células agora eu originei com, olha aqui, ó, um cromossomo vermelho, um azul com ponto vermelho, um vermelho com ponto azul, um azul, né? E a mesma situação se repetindo aqui, porque tudo que aconteceu aqui na esquerda, nesse ramo, está acontecendo identicamente aqui, tá? Então, agora, passou pela meiose 2. E vale, muito importante ver que aqui, o espermatócito secundário, estão com quantos cromossomos duplicados? 23? 23, mas no desenho, Ah, 46. não, aqui, nesse desenho. Você está vendo quantas letras X? 2. 2. Eu tenho 2 cromossomos duplicados, já permutados, Ah, tá. É que eu achei que você estava falando da quantidade. da representação, né? É. Mas aqui, simplesmente, a gente sabe que de 4 eu tenho 2, por isso se chamou meiose 1, porque caiu para o meio a quantidade. Ou seja, de 2N, agora eu tenho 1. N, tá bom? 1N, tá? Em matemática, 1 a gente não precisa necessariamente escrever, mas é o número 1, sim, você tá certa.
E agora eu tenho essa linha com 4 espermátides que vão sofrer algumas modificações, vão ganhar, por exemplo, aqui um flagelo, né, para natação, né, desse espermatozoide, uma cápsula com enzimas bem aqui na frente para furar o óvulo, né, feminino. Então, na parte de cromossomos não acontece mais nenhuma modificação, não nos está nada evidenciado, porque de fato a parte do núcleo já está pronta. São esses os núcleos desses espermatozoides, mas eles ganham estruturas importantes para a fecundação. Tem alguma dúvida na espermatogênese, meninas? Não. Para mim, não. Tá. Eu quero dizer para vocês que o importante hoje é vocês irem compreendendo cada partezinha, né? Eu sei que depois dá uma sensação assim, nossa, mas agora eu já esqueci o que estava antes. Por isso que vocês vão ter que reassistir o vídeo ou reler o site ali, eu já deixei o link, ou também na hora que forem fazer os exercícios. Uma coisa é compreender, a outra ainda é memorizar os detalhes, os nomes, né? O que é 2N, o que é N, aonde é a meiose 1, aonde foi a meiose 2. Então, hoje é importante compreender, tá? E aí, essas memorizações, que vão ser pedidas em provas também depois, a gente vai precisar de exercícios, exercitar, tá? Vamos continuar. E agora, a ovogênese, também chamada oogênese, nas mulheres de idade reprodutiva, saudáveis, elas vão ter uma primeira célula ovogônia, também 2N, ou seja, na nossa espécie, 46 cromossomos, aqui desenhados 4. Duplicaram. Então, aqui eu digo que eu tenho 4 cromossomos duplicados, tá? Estão presos, então eles são contados como um duplicado. No caso, 4 duplicados, tá? Cada um seria um duplicado, e esse desenho tem 4 duplicados. Aqui eu chamo de ovócito primário. Passa pela meiose 1. O que aconteceu? Separou. Foi um duplicado de cada origem, né? Desse ser aqui, desse indivíduo. Foi um duplicado para cada célula, chamada agora ovócito secundário essa, e essa ganha o nome de primeiro corpúsculo polar. E na meiose 2, essa célula gera um óvulo e um segundo corpúsculo polar, tá? Então é um pouco diferente da espermatogênese, porque aqui no final, ó, eu vou agora diminuir a imagem para a gente ter a visão total. A questão dos cromossomos é a mesma, onde era 2N, onde a N é tudo igual. Até o ovócito primário é 2N, diploide, e aqui o ovócito e os corpúsculos são N, tá? O que muda é que só uma célula vai ser gameta, de fato, na ovogênese. E na espermatogênese, as 4 foram se transformar em espermatozoide, em gametas. Só isso. E agora, então, olha, vamos lembrar também que esse processo inicia na mulher desde a vida uterina nossa. Quando nós, meninas, aqui que só tem menina hoje, não, as mulheres, quando ainda estão na barriga da mãe, na vida uterina, já começam a produzir. Mas param numa fase anterior à produção do óvulo. A produção do óvulo acontece na primeira menstruação e depois nas demais, quer dizer, nos períodos férteis, perdoe-me. E aí, quando não fecundado, é liberado do corpo na menstruação, né? Então, novamente, esse processo de ovogênese se inicia enquanto nós ainda somos fetos, na vida uterina, na barriga da nossa mãe, e ele quase termina, ele deixa para terminar e produzir o óvulo a partir da primeira período fértil, né, quando já pode engravidar, né, isso pode variar, tem mulher que isso pode acontecer aos 9 anos, né, até os 15 anos é esperada essa primeira período fértil, ovulação, e quando não ovulado,
se menstrua, se libera do corpo para que novo óvulo seja amadurecido. Tá? Aqui, ó, foi o que a gente falou, o processo de divisão celular só será retomado no início da puberdade. Opa. A cada mês, um folículo torna-se maduro, que é o óvulo. E o ovócito primário completa a meiose 1, originando o ovócito secundário. E o primeiro corpúsculo polar. Então, a cada mês, isso aqui começa a acontecer. A gente nasce com esses, ó, todos prontos. Mas aí vai terminar a produção, tá? O ovócito secundário inicia, então, a meiose 2, que é interrompida na metáfase 2, antes da ovulação. Na ovulação, o ovócito secundário é liberado. Cada ovócito não fecundado se degenera. Ele muda, é porque eu estou quase na imagem. Entretanto, caso ocorra a fecundação, a meiose 2 é concluída, dando origem ao óvulo e ao segundo corpúsculo polar, tá? Agora, pessoal, são questões aqui do próprio site, vocês podem sim tentar responder, mas eu tenho aqui para nós um forms, gostaria de fazer já com vocês. Vocês fazem aqui oralmente e depois vocês completam lá para verificação depois de que fizeram, tá? Então, gametogênese significa... Vou aumentar um pouco, peraí. Posso aumentar porque a gente pode agora para cima e para baixo. Vamos lá, pessoal, vamos responder. Gametogênese significa fecundação dos gametas ou produção dos gametas? Produção. Produção dos gametas. Todo mundo concorda? Sim. Sim, tá certo. Só é possível uma célula gerar outras células com metade dos cromossomos por divisão. Então, ó, de novo. Só é possível uma célula gerar outras com a metade dos cromossomos por divisão. Mitótica ou meiótica? Lembra das palavras lá dos desenhos. Tem mais a ver com mitótica ou com meiótica? Meiótica. Meiótica, qual a palavra que estava lá que lembra meiótica? Meiose. Que é a gametogênese. A gametogênese é uma meiose que acontece nas espécies, né? Justamente para gerar essas células com a metade dos cromossomos. Então, o objetivo da meiose é esse. É reduzir para metade o DNA. É esse que é o objetivo. E nisso eles ainda deram uma incrementada, a evolução, trocou um pedacinho de cromossomo e acabou por facilitar a permanência, a sobrevivência das espécies no planeta, né? Isso tudo vai dando as eurecas aí depois nas mentes, tá? Quando a gente estudar a evolução também. Então, meiótica, tudo bem para todas? Sim. Meiose justamente tem a ideia de dividir a célula ao meio, dividir o DNA em metades. Aqui pode dar um nozinho porque divide a célula também. Não está errada a primeira colocação. Mas nós temos a mitose, que nós estudamos nos cânceres. A mitose também é divisão da célula. Então, aqui a diferença especial da meiose é dividir o DNA em metades, né? Em N. A gente tinha dois N, DNA completo. Agora eu tenho N para uma célula, N na outra célula, que são os gametas, né? Que são produzidos. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. A importância da meiose produzir células com a metade do DNA é para que, na fecundação, o DNA dobre a cada geração, aumentando sempre o número de cromossomos da espécie. Ou o DNA some as metades, restabelecendo o número normal de cromossomos da espécie. Qual a opção? Primeira ou segunda? Segunda. Você falou no início da aula. Isso. Então,
Deixa eu só ver, gente, se tem alguém tentando entrar com os barulhinhos. Não. Giovana, você tá aí? Felipe? Ô, professora, eu não entrei agora não, tá? Ah, Eu também entrei desde o começo da aula. agora que eu verifiquei ali na tela. Não Não, tem brincadeira, como... professor, eu entrei agora. É que eu tava no médico. Bom, a aula está sendo gravada, vocês vão precisar assistir depois, então, hein? Tá. Tá bom? A gente já está aqui nos exercícios. Ó, por já que está nos orientando aqui na aula, assistam o vídeo uma, duas, quantas vezes forem necessárias. Ai, não gostei dessa aula. Procura outro vídeo, mas não tem como, né, gente, entender sem um vídeo, a leitura do site ou do livro didático, para quem buscou, tá bom? Vamos continuar. Espero que para quem chegou agora vá fazendo sentido aqui nos exercícios. Se o ser humano possui 46 cromossomos nas células diploides, os gametas humanos possuirão sempre. Então, de novo, se o ser humano possui 46 nas células cromossomos nas células diploides, os gametas... não era isso aqui. Os gametas humanos possuirão 46 cromossomos ou 23 cromossomos? Ai, gente, peraí que eu fiz uma besteira aqui. Eu entrei na correção. Vou voltar a ler, tá? Se o ser humano possui 46 cromossomos nas células diploides, que são todas as células do organismo, tá? Os gametas, que são a aula de hoje, possuirão sempre 46 ou 23 cromossomos? 23. Os gametas 23. Então, para quem chegou agora, a aula de hoje foi justamente como que uma célula de 46 cromossomos humana, né, que está lá no testículo dos homens e nos ovários das mulheres, como que ela produz células com a metade, com 23 cromossomos, para que depois, né, haja a fecundação, chamada reprodução sexuada da nossa espécie. Muitas espécies têm reprodução sexuada e precisam produzir células gametas, células com a metade dos cromossomos. A importância disso, gente, é que o número a quantidade do DNA, o número de cromossomos, não pode mexer nisso. Ela tem que ser aquela quantidade de DNA, o número de genes dos cromossomos. Nem para mais, nem menos. Pode criar genes, que é o que está acontecendo aqui. Você vê agora de novo na figura, ó. Aqui, por exemplo, é a espermatogênese. Espermatogênese, produção de espermatozoides. Olha os espermatozoides aqui embaixo, ó. Quantos espermatozoides produzidos aqui? 4. Felipe. E o Felipe, que chegou agora? Ó, professora, eu entendo muito sobre isso, eu sei a resposta, mas eu vou deixar os outros responder porque eu não quero me gabar, entendeu? Mas você está enxergando quantos espermatozoides desenhados aqui? 4. 4. E quantas células iniciais aqui no processo, bem em cima? A primeira linha. 4? Uma, ó. Espermatogônia é a célula que vai ser transformada, dividida e transformada em 4 espermatozoides. Eu tenho uma célula espermatogônia que vai sofrer meiose 1 e meiose 2 para originar 4 espermatozoides. Tudo bem? Então, se eu tiver 10 espermatogônias, quantos espermatozoides finais? Vezes quanto tem que fazer essa conta? 40? 40. Para cada espermatogônia são 4, é vezes 4. Tem muita questão que brinca com isso, tá? Ou o contrário, olha, tem 400 espermatozoides. Quantas espermatogônias eu tinha? 40? Não, agora divide por 4. 400 dividido por 4 dá quanto? 100. 100. Tá bom?
400 espermatozoides vieram, né, da meiose de 100 espermatogônias. E espermatogônia tem o número total de cromossomos da espécie ainda. A gente representa com 2N. É muito importante essa parte do 2N e do N aqui, essas bolinhas menores do desenho. O 2N significa 2 conjuntos de cromossomos. Então, e o N significa um conjunto de cromossomos. Então, aqui no desenho, eu tenho 4 cromossomos 2N e o N são 2 cromossomos. Olha o N aqui, 2 cromossomos. Na primeira célula espermatogônia, esses 4 cromossomos estão normais. E já no espermatócito, lembra a letra X? Eles estão duplicados. Eles têm uma cópia gêmea que a célula produziu e está grudado no meio. Então, fica parecendo uma letra X. Então, de novo, 4 cromossomos duplicados, 2 cromossomos duplicados, 2 cromossomos normais, simples, tá? É isso que nós temos aqui. Vocês vão ter que assistir de novo o vídeo, a aula, por serem muitos os detalhes. Não é porque é difícil. Não, tenho certeza que vocês estão entendendo. E sim porque são muitas novidades, são muitos nomes novos, né? E que vocês vão precisar memorizar até certo ponto e compreender, né? Então, aqui, ó, a produção de espermatozoide gera. Vamos ver a pergunta? Vou ter que baixar da figura. 4 células gaméticas com metade dos cromossomos para cada célula diploide inicial. Vamos ver se é isso? 4 células gaméticas com a metade do número dos cromossomos para cada célula diploide, aqui é diploide inicial. Outra opção seria 2 células gaméticas. Aqui são as células gaméticas, ó, a última linha, são o resultado final da gametogênese, são células gaméticas. 2 células gaméticas com a metade dos cromossomos para cada célula diploide inicial. São 4 gametas ou 2 gametas produzidos? 4. 4. Felipe também concorda? Felipe. Gente, vocês estão certos? Ele falou que sim. Sim, tá bom. São 4. Então, seria a primeira ou a segunda opção aqui a marcar? Primeira. E aqui, a ovogênese agora, para cada célula inicial, um óvulo e 3 demais células que são produzidas também com a metade dos cromossomos ou 4 óvulos? Opa! Aqui é aquela diferença entre a ovulogênese e a espermatogênese. Aqui, qual é a resposta correta? A primeira. A primeira. Óvulo, de fato, é um. As outras 3 são células que vão ser muito importantes ali para manter esse óvulo, né? Ali durante o processo de pré-fecundação. Mas não são óvulos, não serão fecundados. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje, esse foi o assunto. Eu vou só interromper a gravação. Fiquem aí para a gente fazer a chamada.